Oi gente, tudo bem com vocês? Venham comigo se aventurar nos africanos no Brasil. Então, os africanos não vieram porque quis, eles vieram à força mesmo. Com o avanço da plantação de açúcar no Nordeste aqui no Brasil, teve aumento. Na metade do século XVI, os africanos começaram a entrar no Brasil em maior número. Então, eles eram de povos diferentes, lugares da África diferentes e culturas próprias que trouxeram consigo os hábitos, línguas e tradição que marcaram profundamente o nosso cotidiano. A maioria dos africanos entraram no Brasil saiu da região localizada no sul do Equador, pelos portos de Benguela, Luanda, Cambina e outra parte considerável saiu da costa da Mina pelos portos de Lagos, Ajuda e São Jorge da Mina. E um número menor saiu pelo porto de Moçambique, igual vocês estão vendo aí na foto. No Brasil, os africanos não eram chamados pela sua etnia, mas sim pelo nome. No porto da região onde tinham sido embarcados. Um africano de etnia Congo, por exemplo, é chamado aqui de Cambinda, se fosse o nome do povo africano por onde ele tinha embarcado. Outro exemplo é os diferentes povos embarcados na costa da Mina, África Ocidental, eram chamados simplesmente de Mina. Agora, guerra e escravidão. Conseguir pessoas na África para vendê-lo na América. Então, foi um negócio bem lucrativo, os escravos. O primeiro passo era os traficantes forneciam tabaco ou pólvora, armas de fogo, era o que mais trocavam, e em troca existiam os prisioneiros de guerra. O passo número 2 era o posse das armas, os chefes africanos faziam guerra, obtinham os prisioneiros. Passo número 3, os prisioneiros eram negociados com os traficantes, que o vendiam na América como escravo. Então era muito lucrativo os escravos. Instalou assim na África um verdadeiro círculo vicioso. Então ficou vicioso esse ritmo aí. Guerras era feito para obter prisioneiro, tocado por armas de fogo. Guerra significa cerca de 75% dos africanos entrados na América foram produto de guerra feitas para obter novos escravos, trocados por armas de fogo, pólvoras que eram usadas em novas guerras. A consequência mais trágica da chegada dos europeus ao continente negro foi justamente o surgimento de um novo tipo de guerra entre os africanos. A guerra para vender pessoas a traficantes especializados. Então, os africanos, suas culturas. Então, os africanos trouxeram para o Brasil várias culturas. Lá para o historiador João José Reis, enquanto durou o tráfico, a América recebeu cerca de 15 milhões de africanos. 40% deles, era 6 milhões, foram trazidos para o Brasil. Esses africanos trouxeram consigo não apenas sua força de trabalho, mas também suas culturas, que hoje fazem parte do nosso modo de viver, pensar e sentir. A culinária principalmente, como o acarajé e o camarão, o bobô de camarão, o vatapá e etc. A travessia nas fortalezas do litoral africano, os homens e mulheres, crianças, eram forçados a embarcar em navios pequenos. Então os navios eram bem pequenos, conhecidos como os navios negreiros. A viagem das praias africanas ocidental para o Brasil durava entre 30 a 45 dias, conforme o lugar de partida, de chegada. As condições de viagem eram péssimas.
A comida era pouquíssima e de má qualidade. As pipas de águas também eram poucas. Então tinha muitos escravos que bebiam. O É rico, quando eles bebiam água do mar, eles adoeciam quando bebiam água do mar, porque a água do mar era completamente suja. Porque tem um. Daí eles bebiam e adoeciam e morriam. Tinha uns que só ficavam doentes, mas melhoravam. Os navios negreiros cabiam 100 e iam a 300. E muitos morriam por ser lotado. Mesmo assim, o lucro dos traficantes era grande. O preço da venda de um lote era, em média, 3 vezes maior que a compra. Os africanos chegavam no litoral brasileiro confusos, cansados, e sem saber de onde estavam. Nos mercados de Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís, eram examinados, avaliados e comprados. Um homem adulto valia o dobro de uma mulher, e geralmente 3 vezes mais que uma criança ou um idoso, como propriedade de outra pessoa. Os escravizados podiam ser vendidos ou alugados ou leiloados para pagar dívidas aos donos. Não tinha nem mesmo direito ao próprio nome. Então, a perda do nome era bem assim. Na hora do embarque para o Brasil, o africano, ao embarcar, era batizado. Como, por exemplo, eu tenho um nome e vou perder meu nome. Quando entrei naquele navio, eu era batizado. Perdia meu nome original e passava a ter um nome português, sem nenhum significado para mim, porque os africanos tinham nome e tinham um significado. O nome português dado ao batismo servia também para apagar a memória do seu passado, como família, amigos e sua língua e sua própria origem. O trabalho. O trabalho dos escravizados trabalhava de 12 a 15 horas por dia. Começaram entre 4 e 5 horas da manhã e iam até anoitecer. Por vezes, as manhãs dos feriados e domingos eram usadas no conserto de cercas, estradas, então mesmo assim eles continuavam trabalhando nos domingos e feriados, como cerca, estrada e etc. O homem trabalhava como agricultor, carpinteiro, ferreiro, pescador, carregador e em várias outras funções. A mulher cultivava, cuidava de doentes, colhia, moía a cana, lavava, passava e fazia partos e vendia doces, salgados e etc. Entre os trabalhadores afrodescendentes havia também os libertos. E como os que eram os libertos? Você tinha que ter uma carta de alforria. A carta de alforria era documento de libertação. Você trabalhou longos de anos e você tinha que pagar por essa carta de alforria para você se libertar. Então, né, era meio difícil. Alimentação. Nas grandes fazendas, a maioria dos escravos recebiam uma cunha de feijão e uma porção de farinha, mandioca ou milho. Vez por outra recebia também rapadura e charque. Charque, para quem não sabe, é carne seca. Carne do sul ou, sei lá, carne do Ceará. Do modo geral, a alimentação dos escravos era insuficiente e pobre em proteínas, o que acarretava sérios problemas de saúde. Envelhecimento precoce, morriam muito cedo. Muitos eram descritos como tendo 60 anos, quando tinham de fato 35 e 40. Quando ele tinha 40, ele tinha para ele, no caso, tinha 60. A violência. A violência dos escravos eram vigiados de perto por feitores, que quase sempre castigado por qualquer pequena falta, como fazer uma pausa, um descanso, ele era castigado, ou se distrair no trabalho. Os instrumentos usados nos castigos eram muitos. A palmatória, para quem não sabe, é o que batiam na mão, a gargalheira, o libambo e a máscara de Flandres. E a máscara de Flandres era feita de zinco ou folha de Flandres e tinha o formato semelhante a este que está mostrando na foto. Esse instrumento de suplimício permitia que a pessoa enxergasse e respirasse, sem contudo conseguir levar o alimento à boca, como se fosse como você vê aí na foto.
No próximo vídeo eu vou fazer a parte 2. Então vou ficando por aqui. E no próximo vídeo eu vou falar da resistência dos africanos. E também dos quilombos do Palmares. Que vai finalizar, eu acho, por aí. Então, se você gostou do vídeo, compartilha, deixe seu like e curte, que vai me ajudar bastante. Obrigado, pessoal. Falou, valeu, fui.